Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa de literatura Ler nas Ilhas. Hoje temos o prazer de conversar com o escritor António Lugero Correia, ele que também hoje é nosso anfitrião por nos receber nesta sua casa de campo com esta belíssima paisagem que hoje também se torna num cenário bonito para esta edição do programa Ler nas Ilhas. António Correia, muito obrigado. Disponham sempre, o prazer é todo meu. António Lugero Correia, natural da cidade da Praia, tem formação em administração pública, fez carreira no Ministério das Finanças e na Direção-Geral das Alfândegas, onde se reformou como inspetor principal do quadro privativo do Ministério das Finanças. Foi conselheiro do Presidente da República de 2011 a 2016, é colunista de jornais da praça e é também analista político. Lugero Correia foi fundador e o primeiro presidente da Associação Propraia. É também membro fundador da Academia Cabo-Verdiana de Letras e, enquanto escritor, já publicou 7 livros, tendo sido vencedor do Prémio Sonangol da Literatura em 2006 com a obra Babã o Ladino. António Lugero Correia, em 2015, foi agraciado pelo Presidente da República com a primeira classe da Medalha do Vulcão. Lugero Correia, começando por dizer que preferes ser tratado como um contador de histórias e não como escritor. Porquê? É porque, se reparar em todo o meu trabalho, o que eu faço é contar histórias. A minha inspiração para contar histórias vem eu venho de uma família de contadores de histórias. A maioria já faleceu, infelizmente, e portanto tenho que pegar a peteca para não cair e continuo sendo contador de histórias. Eu acho que o rótulo de escritor muito demasiado pretencioso para despreciosidade da minha escrita. Eu tenho que ser pretencioso, escrever para quem não gosta de ler, para passar a gostar de ler. Daí que, se for demasiado pretencioso e tentar chegar aos píncaros dos escritores, talvez não consiga atingir o meu público-alvo. Mas exatamente nos seus últimos livros tem preferido histórias com aventuras, não é? Publicou em 2018 este livro, não é? Em ritmo de aventuras, e em 2021 mais um livro de aventuras, já agora, obrigado, Aventuras na Grande Biscainho, que é digamos, registro diferente dos primeiros livros que nos habituou. Por que esta preferência? Pois é, há páginas tantas sobre que o governo tinha a intenção de pôr de pé um plano nacional de leitura. E para mim, o primeiro livro que nos chega às mãos decidirá se continuaremos a ler ou pararemos aí. Eu costumo fazer paralelo com um livro lançado aqui na praça, tenho absteve de mencionar o livro, mas há um certo tipo de literatura que uma pessoa que não gosta de ler e que se pegar na mão como o seu primeiro livro, não chega ao fim desse livro e não pede um segundo livro. Conquanto se reparar, o Em Ritmo de Aventuras e Aventuras da Grande Biscainho são livros que convidam a leitura. Eu sou suspeito, mas quem pega Aventuras da Grande Biscainho, lê, não para, chega ao final e venha mais um livro. Principalmente os jovens, né? Que precisamos aqui em Cabo Verde incentivar. E se reparar aí na capa diz uma das histórias de Aventuras nas Longueiras, que é nesta zona. Onde é que estamos neste exato momento? Com o Pico da Antônia aí ao fundo, que é a personagem central do registro Aventura nas Longueiras. Já agora que estamos a falar de leitura e jovens que devem ler, qual é, digamos, a mensagem que deixa aos jovens sobre a importância de se cultivar este hábito da leitura? Olha, viajar custa muito dinheiro. Com um livro, você viaja pelo preço do livro e vai até onde quiser. Eu sempre sugiro às pessoas com quem falo que leiam Um Afinador de Pianos, que pretende ser a história de um afinador de pianos. O afinador de pianos sai da Grã-Bretanha, na Europa, e vai até aos confins do Império Britânico para afinar um piano. E durante toda essa viagem tem registro de cores, sabores, odores, panoramas. É um guia de viagem. A pessoa que lê afinador de pianos faz uma viagem por todo o Império Britânico, sentindo cheiros, sabores, flores e tudo isso. Isso é possível. Só é possível pelo viagem da leitura. Exato. Comecemos por esta Aventuras na Grande Biscainho. Grande Biscainho é um topónimo inventado por si?
Eu sou cabo-verdiano desta Ilha de Santiago e amo esta Ilha de Santiago. E para mim isto é um grupo de biscainhos e Santiago não é mais do que a grande Biscainho. E as histórias têm tido a grande Biscainho como cenário, porque isto aqui é de uma beleza. Grande Biscainho vai da Ponta Temerosa, da Ponte Temerosa até ao Monte Graciosa, no Tarfal. Ponte Temerosa fica aí perto do Farol, na praia, e até ao Monte Graciosa, no extremo norte, no Tarfal. Portanto, são 5 aventuras protagonizadas por 5 jovens primos, não é? Portanto, que andam por esta região. Falta o que fazer. Hoje as férias grandes são mais pequenas. Mas no meu tempo as férias grandes eram grandes mesmo. Havia que ocupar esse espaço. E então eu tive a felicidade de fazer férias grandes com outros meus primos, aventuras nas Longueiras e a aventura no perímetro florestal do Corralinho. É um pouco autobiográfico, tem um pouco a ver com algumas aventuras que dizia eu, não nesses precisos termos, mas é a forma como a gente ocupava o tempo nessas férias grandes. Portanto, traz-lhe à memória toda uma infância, uma juventude passada. Pois é, essa ficção tem um pé na realidade. Tem um pé na realidade. Como eu acho que quase toda a ficção, por mais que o contador de histórias tenta eximir-se, mas tem sempre um pé na realidade. E é isso que eu gostaria que os jovens aproveitassem o seu tempo. Videogames, sim, tudo isso também, mas que viajassem para a imaginação. Exato. Porque o prazer da viagem para a imaginação, sem alfândegas, sem revista nas fronteiras, é super prazeroso. Exatamente. E falando agora deste Em Ritmo de Aventuras, já temos um conjunto de fábulas, lendas, narrativas, anedotas também, não é? Essa foi a ideia. Eu, no meu tempo, já os cabelos brancos desse no outro tempo, havia momentos em que à beira da fogueira a gente começava a contar partidas, o que nós chamamos partes, que não tem tradução em nenhuma outra língua. Começávamos a contar vantagens, mentiras também sobre namoros que nunca tinham acontecido, mas que no momento pareciam factos. E então às vezes escasseava material para alimentar. E ia para a madrugada dentro. Eu lembro umas férias em Santa Catarina com o pessoal amigo de Santa Catarina, encostar no autocarro da empresa Aviação Santiago Limitada. A gente foi depois de jantar e saímos daí quando as pessoas estavam montando as bancas do mercado. E não parou. E houve sempre gente contando histórias, contando coisas. Essas são histórias desses tempos e desses momentos para alimentar uma estadia folgada à beira da fogueira. Exatamente. Vai voltar às narrativas romanescas ou este tipo de aventuras é para continuar? Em Ritmo de Aventuras foi uma preocupação de fazer, como na música, a música clássica, a música ligeira, fazer literatura ligeira. E eu gostei do resultado. E eu estou ainda à espera do Plano Nacional de Leitura. E eu quero pontificar-me aí com trabalhos que deem prazer a quem lê, a quem nunca leu, para chegar ao fim e pedir mais. Mas na Forja, neste momento, tem a correspondência de Fidalgo Preto. Fidalgo Preto é Já tinha anunciado há muito tempo esse. Pois é, mas é uma obra com alguma expressão, com a pandemia, com esses problemas todos, mas vai sair. Vai sair este ano? Não sei, acho que possivelmente está com a livraria Pedro Cardoso, já está paginado e tudo, mas hoje, da paginação até a publicação, vai um tempo que é muito maior do que havia antes da pandemia. Lugero, permita-nos neste ponto da nossa conversa fazer uma pausa para lançarmos uma curiosidade, aliás, para respondermos uma curiosidade lançada no programa anterior. Perguntamos aos telespectadores que escritor cabo-verdiano é considerado o precursor do universalismo na literatura cabo-verdiana. Ora, o escritor João Manuel Varela é considerado como tendo sido o escritor que introduziu o universalismo na literatura cabo-verdiana, numa altura em que imperava na literatura cabo-verdiana o telurismo claridoso.
João Manuel Varela, mais concretamente através do seu pseudónimo João Vário, ousou contrariar esta característica, escrevendo uma poesia que não tinha nada a ver com os temas cabo-verdianos, como a seca, a estiagem, a fome, a imigração, etc. Essa mudança veio primeiro com a sua obra inaugural, Horas Sem Carne, dado a lume em 1958-1959 e repudiado pouco tempo depois pelo próprio autor por alegadamente resultar da má fatura de um poeta neófito. Depois, através dos seus livros de poesia intitulados Exemplos, publicados desde os princípios dos anos 60, num total de 9 dos 12 previstos e datando o primeiro livro, O Exemplo Geral, de 1966. Como notou José Luís Jofre Almada, a experiência universalizante valer a João Vário a ostracização por parte da generalidade dos literatos e ensaístas nacionalistas e teluristas cabo-verdianos da sua geração. Tempo depois, essa vertente universalizante ganha seguidores até entre os críticos de João Vário, como Arménio Vieira, que passou a ser um dos maiores representantes do universalismo na literatura cabo-verdiana. Na literatura, universalismo é uma tendência para buscar, no particular, conclusões generalizantes. Retomamos a nossa conversa com o escritor António Lugero Correia. Lugero, preocupa-se com essas questões de estilo literário quando escreve nas suas obras? Como é que classificaria a sua escrita dentro do estilo literário que se tem utilizado em Cabo Verde? Olha, fizeram-me esta pergunta depois do terceiro ou do quarto livro. Eu vou ver, para ver qual é o meu estilo. Porque eu sou um contador de história, ponho-me a contar histórias. Mas quando você conta histórias, eu tinha tendência para ser muito natural, sem maquiagem, sem nada. Por exemplo, a Viúva Virgem é uma pena que o exemplar não esteja aqui. A Viúva Virgem é de um naturalismo que para algumas camadas choca. Mas a vida do homem, da mulher com o homem, é o que é. Não há que pintar. Então eu me considero um contador de histórias, faço questão de sublinhar isso, mas que que tem ficção com pé na realidade e vai contando o que de facto existe, sem maquilhagens, sem tratamentos. É todavia uma escrita comprometida, digamos, com o cotidiano das ilhas. É isso. Aliás, se for ver, Sapatos de Fundo, Babão, o Ladino, tem... Os cenários vêm aí da cidade da Praia, passam por São Domingos, a Viúva Virgem é quase toda em São Domingos, Babão Ladino junto a São Lourenço e Nossa Senhora da Graça, e este aqui vem aqui para São Lourenço, sobe aí para Ruivaz e vai para Tarrafal. Tem sempre com um pé na realidade, com histórias dos tempos de Alavão, mas dentro deste cenário idílico que é... Já agora que fala de Babano Ladino, retrata também a cidadania e, de certa forma, o problema da seca, não é? E é um livro que, sem ter aquela pretensão, foi Cursino Forte que me chamou a atenção para isso, que tem um anti-herói que dá-nos alegrias em plena fome de 47, quando todas as histórias são histórias de lamentar. Babão, uma história que você lê sorrindo para rir no final. E acontece em plena fome. Há histórias... Já nos deixou agora com a água na boca. Vou pedir-lhe então para ler um pequeno trecho. Os programas em direto têm este problema, porque eu gostaria de contar a história do Babão quando se encontra com a noiva na praia. Sim. E a noiva estava comendo pão com torresmo. A noiva chamou o Babão, ele disse, não, eu comprei e vai comprar também. Nem reparou que tinha sido a noiva, coisas da fome. Mas eu vou abrindo assim ao calhas, essa história do Cabo Paulo, que é quem criou o lugar onde se dá o primeiro encontro da Babão com o pessoal na cidade da Praia. Contaram ao Cabo Paulo que um dia eles se embrenharam pela Serra da Malagueta e se perderam por causa da névoa e se viram forçados a se refugiar numa gruta. Quando iam dormir, o sargento fez o sinal da cruz dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e deitou-se. Um dos soldados indígenas que o acompanhavam não entendeu nada e, pelo simples não, fez também o sinal da cruz dizendo sargento fez assim, mão na testa, sargento fez assim, mão no peito, sargento fez assim, mão em ambos os ombros, primeiro esquerdo, depois direito, e sargento fez assim,
mão na boca. No dia seguinte, dos 8 militares que compunham o grupo de sargentos, apenas sobraram 2, o sargento e o soldado que imitaram no Sinal da Cruz. Diz a lenda que os demais foram carregados pelo demo que os despedaçou pelos cumes da Serra da Malagueta. É realmente apetitoso, apetece mesmo. Fica então esta sugestão também para os nossos telespectadores. Falava há pouco de Viúva Virgem, não é? Que relata uma história um bocado trágica, não é? O Samuel que estava sonhando, que estava fazendo amor com a sua amada Maninha, acaba violando a sua filha. Era tanto que eles sonharam praticamente o mesmo sonho. A uns quilómetros de distância. Pois, mas acaba violando a sua filha, não é? Estava a fêmea que estava mais à mão, porque já estava naquela fase animalesca do ser humano, um sonho, e a fêmea que estava à mão acabou sendo vítima, sendo certo que Samuel depois acaba se suicidando. E Maninha também teve a Maninha perde o juízo e é internada. E continuou virgem, intacta. Mas qual é a mensagem subjacente a esta história? Não, é que essa história se situa num tempo em que os casamentos eram combinados, arranjados. Maninha se casa com um Patrício, que é um fulano que foi educado naquela que você vai para a tropa, quando volta da tropa, tem a sua casa própria, se casa com uma moça de bem e faz a sua família. E Patrício é um fulano que até conseguiu poupar dinheiro da prédio de soldado, que eu digo, é o salário mais irrisório do mundo, é o prédio de soldado. E veio, o pai ajudou, montaram tudo, casou-se com Maninha, que já era uma moça prendada, que fazia linguiças, fazia coisas, se casaram. Mas na pressa de juntarem património, esqueceram-se de si próprios. Não consumaram o casamento. O Patrício chegava sempre cansado, Maninha também, as coisas foram se arrastando, e Patrício cai doente e morre, e Maninha continua virgem. E pelos vistos, tendo falhado o sacrossanto encontro com Samuel, entrou em parafuso. Tomou conta da cabeça. Dizem-me que esta história devia ter uma continuação, a ver onde parará a Maninha. A ver, vamos. Né? Se haverá de continuar a história. Mas agora, Sapato de Defunto foi publicado em 2007, não é? Neste Sapato de Defunto, li algures que o Arnaldo França inspira-lhe para uma das personagens deste livro. Conta-nos essa história. Sabe, o cabo-verdiano é Basof. Num hotel em Lisboa, esse é um facto verídico. Na história do livro vem um pouco baquear. Num hotel em Lisboa havia um bar para hóspedes e um bar para pessoas que estivessem de fora. E um verdiano lá dentro, da praia de Santiago, Santa Catarina, pediu uma garrafa de whisky Cinda Preta. O empregado, como era aqui, também cabo-verdiano, falou: olha, uma garrafa dessas aqui custa uma fortuna. Se for do outro lado, custa com você hoje, custa metade. Ele falou: então traga 2! E aqui. Né? E não tem nada que fazer, não é? Mas o Basof cabo-verdiano, uma garrafa que era 10 contos num local e 5 no outro. Mas isto tem a ver com Arnaldo França? Não, o Arnaldo França estava ao lado. Estava ao lado. Escutou. E disse: isso só pode ser cabo-verdiano. Alongou o pescoço, ele era muito curioso. Alongou o pescoço e lá está, o empregado era cabo-verdiano e o demandante também era cabo-verdiano. Perante a hipótese de comprar uma garrafa de por 5, comprou 2 por 20 para mostrar que podia. Lembra aquela história do cabo-verdiano que estava no comboio em Boston com o jornal de cabeça para baixo? Um Patrício veio e disse: olha, o jornal está de cabeça para baixo. Ele falou: não, é para mostrar no telejornal de cabeça para baixo. Por acaso isso não está no livro de... Não está neste, mas está a vir noutro. Lugero, nota-se também uma certa dose de erotismo nos seus escritos. É uma dose completa, né? É uma característica também da literatura cabo-verdiana, o erotismo. Somos um povo dado ao erotismo. E do dito naturalismo, né? Muitas coisas que acontecem. Você não pode contar a história entre um homem e uma mulher. Até ou não há finalmente, ou se há. E não se vai, pode-se usar a metáfora, como dizia o outro. Pode usar a metáfora, mas as coisas existem, são assim, e torna a narrativa muito mais realista. Quando você lê assim, com um homem, com uma mulher, e assim, eu lembro de ter passado por algo parecido do género. A conversa está saborosa, Lugero, mas vamos fazer mais uma pausa, desta vez para lançarmos uma curiosidade aos telespectadores.
Desta vez perguntamos aos telespectadores que escritores cabo-verdianos já foram presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Esta é fácil, não é? Então envie-nos a sua resposta para o nosso e-mail lernasilhas@rtc.cv. Que escritores já foram presidentes da Câmara Municipal de São Vicente? No próximo programa nós trazemos a resposta. Estamos à conversa com o escritor António Lugero Correia. António Lugero, continuando a falar das suas obras, desta vez falamos então de Silêncio Cúmplice, que é uma investigação também, não é? A história gira à volta de uma... São duas investigações. Eu já vou falar da outra também, o Sobrevivente também gira à volta de uma investigação. Há duas investigações paralelas. Portanto, investigação de assaltos a túmulos católicos, templos católicos, não é? Aliás, que é, digamos, tem um pé na realidade também, não é? Também. É porque nos recorda os acontecimentos de São Domingos, que tem envolvimento até de querelas políticas, não é? Então é isso, há mesmo pé na realidade. Gabriel Garcia Marques já tinha dito que mesmo a ficção mais fantasiosa como 100 anos de solidão tem sempre um pé na realidade. A criação a partir do nada, só o criador talvez tenha feito algum dia. E a outra investigação, digamos, é sobre a morte... Sobre a morte de um político. Um político que mudou o casaca, não é? Mudou de partido. Não, no cenário só havia um partido. No cenário só havia um partido com tendências, havia tendências que não se viam muito bem no partido, resolveram bater com a porta. Mas a realidade cabo-verdiana é que nem todo filho de parida pode bater à porta de um emprego e ir-se embora. E então ele teve que continuar no emprego, que me tirem se quiserem. Mas ele era bom e acabou se enganando, apesar de ter uma ideologia diferente da ideologia predominante, acabou ascendendo no governo, chegou a uma posição de ministro, adjunto do primeiro-ministro, e acontece que é assassinado. As pessoas veem logo motivações políticas, fizeram um diabo ao quatro para que as coisas não fossem descobertas até piores, porque todo mundo, até a própria nomenclatura, acreditava que fosse um crime político, mas afinal as investigações vieram mostrar que não era exatamente isso. Havia situações passionais envolvendo a questão e a morte do homem pode muito bem ter sido um crime passional. O livro termina com não é uma grande incógnita, deixando tudo em aberto, mas para o leitor atento há um crime passional que não foi descoberto a tempo e horas, porque foi mascarado com depoimentos fantasiosos, com ações da segurança tentando escamotear as coisas, que quando viram que as coisas, de facto, não era um crime político, o cenário estava tudo contaminado, não havia forma de identificar. Gosta deste tipo de narrativa, não é? De tipo policial, porque faz quase o mesmo, digamos, também em Sobrevivente, que também gira a volta de investigação de um cabo-verdiano que emigrou primeiro para São Tomé e Príncipe, depois para Angola, depois para a Europa, onde se formou, né? E até se doutorou. Se doutorou em ciências políticas, já reformado regressa a Cabo Verde, entra em ações políticas, consegue ser eleito presidente, mas na noite da vitória ele é assassinado. Não sei se lembra, Lugero, um dia eu associei esta personagem a Onésimo Silveira, mas teve a oportunidade de me dizer que não foi inspirado na vida de Onésimo Silveira. E o próprio apresentador da obra, o Brito Semedo, disse, o Lugero diz que é ficção, que qualquer coincidência, qualquer correspondência com ele é mera coincidência, acho que não é. Mas é ficção, tem pé na realidade, como acontece sempre, e a figura de Onésimo Silveira pode ter servido para ajudar a compor uma parte do personagem. Mas Onésimo Silveira vem morando de cama. Sim, nem tudo é realidade, mas... O Onésimo Silveira é um sobrevivente. Exato. Porque repara, um filho de parida, sem grandes recursos, completa o liceu naqueles tempos. Hoje todo mundo completa a faculdade, mas completar o liceu naqueles tempos era um acontecimento. E que, lutando contra tudo e todos, escolhe o caminho, consegue enganar a polícia política, vai para a Europa via São Tomé e Príncipe. Contratado, que é a pior forma de relação laboral que se possa imaginar. E lá usa os seus dotes, chega-se à mulher do dono da roça, tem a vida por um risco,
mas sobrevive, vai sobrevivendo, se dá o salto. De qualquer forma, sair de São Tomé para ir para Angola é um salto qualitativo. E chega à Europa, vem ao Maquis para a luta armada, desentende-se. E aí é uma pessoa com uma forte personalidade que chocava com o líder da luta, vai-se embora. Não entra em questão, vai-se embora. E vai se afirmando, sobreviveu sempre. E acaba morrendo às mãos das pessoas por quem sempre lutou. Porque acho a ideia passada que nós temos um problema sério aqui em Cabo Verde, que qualquer sociedade precisa de vilões e de heróis. Heróis para inspirarem a juventude, para inspirarem as pessoas dos atos. Olha, para um pai ter, olha, lê a história desse homem, sê como ele. Olha, veja a prática desse homem, afaste dele. Mas nós temos um problema sério. Derrubamos nossos heróis, como se todos os heróis estrangeiros que nós conhecemos tivessem pés de bronze. Os heróis podem ter pés de barro. E nós não cultivamos muito isso. E eu tenho por mim que se não aconteceu, acontecerá que uma pessoa que sempre lutou pelos seus, um dia venha ter seus dias ceifados por pessoas por quem sempre... E é um crime que não foi desvendado, não é? Sim, é um crime que não foi desvendado, mas que mostra um conjunto grande de traições por meio. O diretor de campanha desaparece quando vê que o homem não pode tomar posse e desabafa-se. É mais um Tancredo Neves que nos cai no Eu estava a pensar se não seria também uma mensagem oculta da nossa justiça, que muitas vezes a ineficácia, não é? Tem muita ineficácia. Não tem isso. Se reparar, há um inspetor da Judiciária, todo fã, cheio de si, mais pompa que outra coisa, que deixa passar coisas básicas. E há um oficial de polícia, daquela polícia de todos os dias, que é muito minucioso. Bom, eu vou ver para a forma antiga. Quem é o maior beneficiário com isto? Quem teve oportunidade? Quem teve meios? E acaba se aproximando perigosamente do... Lugero, já estamos a terminar a nossa conversa. Nas conversas que tenho tido com outros escritores, eles sempre apontam que neste momento não temos uma política editorial em Cabo Verde. Tem a mesma leitura? Olha, aqui as editoras vegetam. Políticas públicas, designadamente. Políticas públicas. O que poderia ativar isso seria um plano nacional de leitura, em que você, de facto, apostaria nas editoras para produzirem, para disponibilizar junto dos livreiros obras que pudessem dar corpo ao plano de leitura. E podiam até haver fundos, dinheiro, fundo perdido, para que as editoras editassem determinados livros, determinados termos de referência para servir. Porque aqui o editor assume a tua obra, corre o risco, lança no mercado e não tem certeza que vai vender. E aí o que é que acontece? Ele é muito comedido. Se for ver as tiragens, são muito pequenas, com medo de... Precisamos de mais incentivo à leitura e à publicação. À leitura. Porque repara, um bom editor, por exemplo, a Pedro Cardoso, sempre consegue patrocínios para as obras que vai patrocinar. Quem não consegue patrocínios para as obras que quer ler é o leitor. Eu até lancei um tempo uma campanha dizendo que abria mão de 20% do preço de capa para que se o livreiro abrisse mão da sua comissão, o livro chegava a metade do preço. Era mais facilmente absorvido pelo público consumidor. Mas aqui também há muita coisa envolvida. Eu faço essa campanha porque eu não vivo de escrever. Senão, talvez, não desse 20, mas daria 10, com certeza. E para terminarmos mesmo a nossa conversa, Lugero, eu pediria para nos deixar então uma sugestão de leitura. Eu sugeria a leitura da obra Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária. Isso da Guerra Desnecessária não é do autor, é de Churchill. Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, perguntou-lhe: que coisa pensa essa guerra? Falou: uma guerra desnecessária. E Churchill é quem foi o obreiro desta guerra. E este livro, eu estou fazendo uma releitura neste momento e aconselho as pessoas a lerem, porque o que está acontecendo na Europa, com a questão da Ucrânia e da Rússia, é uma guerra desnecessária. Bastava serem honestos e dizer: nós queremos a Ucrânia como um tampão entre a Rússia e os países da NATO. Pronto, ficava neutral, como a Suíça esteve neutral durante a guerra, um país neutral em questões de táticas militares, fica fora da OTAN. Mas eu neste momento estou lendo esta trilogia do Michael J. Sandel, que é um filósofo americano, o maior pensador, para mim, o maior pensador do nosso tempo, tem a mesma idade que eu, de 1953, e que faz leituras fantásticas em matéria de tirania do mérito,
o dinheiro não compra tudo. E a justiça. Aliás, ele criou um curso sobre justiça em Harvard, que também existe agora online, e que eu aconselharia as pessoas que pudessem e tivessem recurso, que lessem, que passassem a questionar coisas que tinham como dado adquirido. Que há espaço para problematizar a volta dessas questões, do mérito, da justiça e do que o dinheiro não pode comprar. E é com estas sugestões de leitura que nós pomos um ponto final neste programa. Agradecemos a atenção do telespectador e voltamos daqui a 15 dias.